Você aí que está assistindo, curte mangás de vingança assim como eu? Se sim, então segue comigo nesse vídeo até o final, porque você vai ver esse mangá de vingança um pouco diferente. Eu acredito que você não viu nenhuma obra parecida com essa. Mas antes de dar continuidade, já vai deixando o like aqui embaixo que me ajuda muito. E também se inscreva no canal se você quiser mais acompanhar vídeos daqui pra frente. E também ative o sininho. Opa, eu sou o Siledari. Eu tenho que dar um aviso pra você antes de dar continuidade, porque você tem que ficar ciente em tipo de obra que eu estou falando. Você tem noção? Até o autor, praticamente em cada capítulo, deixa um aviso antes da leitura. Você tem noção que ela é bem pesada. O aviso tá aí na tela e também vou falar que essa obra contém coisas que podem causar você desconforto ou angústia. Se você está ciente sobre isso, então bora. Meus amigos, que webtoon. Isso sim que é vingança. Diferente de outros mangás que você lê por aí. Porque, meu Deus, o autor soube fazer muito bem. Posso dizer que ele tem uma mente um pouco perturbada. Porque, coitado do protagonista, o moleque sofre do começo ao fim. E isso é abordado bem detalhadamente. Então eu vou dizendo que demora um pouquinho a ele ganhar poderes e começar a se vingar. Então tem um longo processo. E isso pra mim que foi o ponto chave. Porque você acaba sentindo esse sofrimento dele. E tendo com certeza ódio de todos em volta dele, porque o que não falta é personagem filho da mãe nessa obra, principalmente esse cara que, meu Deus, daqui a pouco eu vou falar um pouquinho mais dele, porque caramba, não é normal isso que o cara faz chutando. Só tem dois gente boa nessa obra toda, o resto é todo mundo filho da mãe. Por favor, autor, você poderia ter feito alguns personagens a mais gente boa. E essa obra, ela traz uma pegada que eu posso dizer parecida com alguns filmes de Hollywood, de preferência de terror. Pra você ficar ciente do nível que eu estou retratando dessa obra, é que ela parece aqueles filmes de terror mais que aborda adolescentes, bullying, e rapaz, tem certas cenas também que você fala, o autor com certeza se baseou em Jogos Mortais. E também tem uma ambientação que me lembra em certos momentos a Constantine. Pelo menos eu achei. E do porquê lembra bastante essas coisas que eu citei, se liga só, porque eu vou falar um pouco da história dessa obra. A história fala sobre esse protagonista que é um pobre coitado que praticamente ele vive o inferno na Terra. O pai maltratava a mãe dele quando ele era criança e depois dos dois se separarem, a mãe acabou ficando doente e vivendo só no hospital internada. E o universo praticamente não só satisfeito com essa vida dele, ele também acabou sofrendo muito bullying na escola todo santo dia pelos valentões, principalmente desse cara que praticamente era o cara que comandava na escola, gangues e tal. O cara era um delinquente, só que um delinquente ultra mega psicopata, porque meu Deus, não tem lógica isso que ele fazia com o protagonista, não tem lógica mesmo. Ninguém ousava encarar ele, então por isso que todo mundo ficava olhando ele maltratando o protagonista, porque o cara era sobre-humano, tinha força que não tinha lógica. E meu Deus, ele fazia muitas coisas desumana com o protagonista. Mas chega de falar dele, porque eu odeio muito esse cara e com certeza vocês vão odiar ele. Vão torcer muito pro protagonista meter uma surra bonita nele. E ele não aguentando todo esse sofrimento, que você também via que ele fazia certas coisas, o protagonista não aguentando mais isso, querendo acabar logo com a vida dele, até que um ser apareceu para ele, falando que daria poder. O protagonista concorda com ele e assina um pacto com o demônio, né? E não é um simples demônio, e sim um arquidemônio chamado Mephisto. E assinando esse pacto com o demônio, ele começa a pensar na vingança dele. Só que como eu falei lá atrás, isso tudo não acontece rápido. Tem um pequeno trajeto até isso. Então você vai ver mais ele sofrendo em cada capítulo, até o ponto de você falar, meu Deus, protagonista, faça alguma coisa, você tem um poder nas suas mãos. E ele não acaba fazendo nada, então até que chega num estopim que ele começa de fato essa vingança dele. Se você pensa que vai ser isso tudo rápido, já vai começar logo do início essa vingança, não vai ser isso. Tenha paciência na leitura. E com esse pacto que ele assina, que eu falo que parece um pouco Constantine, porque você vê que há coisas por trás, há um sobrenatural. Então com isso vai aparecendo anjos e demônios no meio dessa vingança toda dele. E também há uma grande conspiração por trás disso tudo. Isso foi muito bem inserido na história, fazendo você ficar bem mais apegado nessa obra.
loucura. E o protagonista fazendo essas megas ideias elaboradas de vingança dele, você vê que tá, isso que ele tá fazendo é errado, mas mesmo assim, por causa desse longo e detalhado sofrimento dele, você fala, tá, mesmo errado, ainda assim tô no lado dele. Você vê que ele se endoidou e tacou o dane-se pra vida, ele só quer mesmo a vingança dele, porque esses valentões, esses filhos da mãe, infelizaram ele por muito tempo. O próprio coitado não teve mais vida por causa deles, então com certeza ele vai se endoidar e fazer isso. E caraca, muita tortura vai ter nessa obra. É violência pra caramba, então se você gosta disso, é o que não vai faltar. Quando você descobre qual que é esse poder dele, e ele é tentando aprender mais sobre esse poder, e aí sim a coisa vai ficar doida. E por isso que eu falo que o autor se baseou em algumas partes com o filme Jogos Mortais. Há certas semelhanças. Aí você vem e me fala, tá, mas qual é esse poder dele? Vou te falar que é uma coisa muito inovadora. Eu não vi em nenhum outro lugar um poder parecido com esse. Na hora do pacto que ele assina, o Mephisto, essa parte que eu não entendi muito bem, mas vamos falar, ele insere a alma do Leviatã no corpo do protagonista, que eu vou te dizer. Mais pra frente aparece o Leviatã em forma física, que parece bastante uma Loli, e eu achei ela muito fofa. Voltando para o poder dele, ele ao se automutilar, transfere dor para os seus inimigos. Para fazer isso, ele precisa ter uma visão da pessoa que ele quer fazer isso e também ter muito ódio dela. Então você vê ele fazendo várias atrocidades com isso. Então vira uma luta bastante grotesca, porque ele tá infligindo dano no seu inimigo e também tá infligindo dano a ele mesmo. E caramba, isso fica muito medonho. Por isso que eu falo, esse autor, ele é um pouquinho perturbado. Mas mesmo assim, as lutas eu acho bastante maneiras. E fora que depois vai aparecendo até poderes que caramba, são poderes bastante maneiros. São poderes interessantes, porque também tem a ver com algumas coisas bíblicas no meio desses poderes. E também uma coisa que eu tenho que dizer, vamos falar assim, as habilidades deles, né, certas habilidades, também tem bastante semelhança com Tokyo Ghoul, principalmente a parte daquelas tipo caudas dos personagens que tem. Esqueci o nome certo disso. Não sei vocês, mas eu vi muita semelhança a Tokyo Ghoul, principalmente também a forma final do protagonista, que caramba, aí sim, toda hora que eu via me lembrava muito o Kaneki. Caraca, ele fica com um visual muito bacana. Eu achei o visual dele iradíssimo. É simples, mas ao mesmo tempo bastante irado. Não é aquela coisa extravagante. Não só o design dele, mas o design de toda a obra eu achei bem bacana. Novamente, é simples, mas ao mesmo tempo irada. Como os anjos e principalmente os demônios, que eu vou dizer que eu acho que vocês vão achar bem interessante a Lilith, quando ela aparece na obra. A outra coisa que eu achei interessante, que me chamou mais atenção para ler, foi por causa disso. Quando aparecem esses seres sobrenaturais, isso achei bem bacana, porque eu gosto bastante quando as obras começam a citar essas coisas. Então vai aparecendo mais anjos, como o Arcanjo Gabriel, o Deus Zebu e vários outros, cada vez mais deixando a obra bem mais interessante, e você vai vendo também o suspense todo da obra e do que eles estão tramando, e cada vez mais vai chamando sua atenção para você ler até o final. E caraca, tem um baita de um plot twist na obra, o plot twist iradíssimo que eu achei, me surpreendeu demais. Ah, e uma curiosidade aí, o foco principal dela é que ela apresenta uma lenda, posso até dizer assim, até cita depois o nome dessa pessoa, que eu não vou falar aqui, é uma lenda alemã, só para curiosidade de vocês. Esse cara aqui, né, que é o tremendo filho da mãe da obra inteira, que é a pessoa que eu mais detesto, ele além de ser filho da mãe, tem também uma grande importância na obra, tem um mistério todo por trás do porquê ele é assim, mas mesmo assim, eu odeio ele. Eu citei personagens filhos da mãe aí, né, mas vamos citar um gente boa pra caramba, que eu tenho que falar dele, é esse cara que é um baita de um amigão do protagonista, que rapaz, eu gostei dele pra caramba, e ele que vai proporcionar as cenas de lutas iradíssimas da obra. O cara é bem overpower, então as cenas de lutas mais iradas vai ser as dele. E ele também me lembra em algumas partes, né, em algumas ações, o Jim Mori de The God of High School. Então eu te recomendo muito a ler essa obra, principalmente se você curte vingança, mas se você não liga muito pra vingança, ainda assim tem lutas iradas, como eu falei. E antes de finalizar, novamente, meus parabéns a esse autor, porque ele conseguiu elaborar muito bem essa história, conseguiu encaixar muito bem as coisas, os atos, sem deixar muito chato ou arrastado, não, nada disso. Conseguiu no momento exato fazer as coisas.
Quem assistiu até aqui, muito obrigado. Quem leu essa obra, deixa aqui nos comentários sobre o que você achou dela. E se você não leu, saiba que ela tá completa com 80 capítulos, então corre lá e lê. E também dá uma passada lá no canal para você ver outras recomendações, uma mais irada do que a outra. Novamente, obrigado e até a próxima.